Olá! Hoje nós começamos o programa fazendo mais uma análise contra ou sobre o Lago de Fogo. E eu queria que você prestasse bem atenção em três textos que eu vou ler no Apocalipse. O primeiro texto está em Apocalipse 13, o verso 8, onde o contexto desse verso está falando sobre a besta. Mas eu queria que você prestasse atenção no final do texto. Eu vou te alertar para isso. Todos os que vivem na terra e adorarão, todos os que vivem na terra o adorarão, falando da besta, menos aquele que desde antes da criação do mundo, tem o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. O livro da vida tem o nome escrito antes da fundação do mundo. Em Apocalipse 17, também no verso 8, vai mais a fundo ainda e diz o seguinte, falando ainda do monstro, o monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo e dali sairá e será destruído. Os moradores da terra, que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Nesses dois textos, a gente percebe, melhor dizendo, que o livro da vida, de acordo com esse texto, dá-nos a entender que já havia desde a criação do mundo, ou antes da criação do mundo. Agora, quando a gente vai para Apocalipse 20, o verso 15, o último verso desse capítulo, diz o seguinte: quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Ora, se lá nos dois versos anteriores, capítulo 13 e capítulo 17, dá-nos a entender de que o livro da vida, o nome dessas pessoas que estavam no livro da vida era desde a criação do mundo, ou antes da criação do mundo. E aqui os que não têm o nome no livro da vida serão jogados no lago de fogo, dando a entender ou simplesmente sugerindo que o lago de fogo já havia sido planejado, ou já havia o lago de fogo antes da fundação do mundo? É isso mesmo? Será que a gente pode chegar a essa seguinte conclusão? Essa pergunta veio lá de Angola. Como que a gente entende isso? Será que o lago de fogo já havia antes mesmo da queda de Adão e Eva? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja bem-vindo, já estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e já nos conectando com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país, assim como também espalhado por Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e em muitos outros lugares do mundo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Este é um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. E quem está na mira é ele que tem que responder apenas baseando-se na Bíblia. Professor Leandro Quadros. Professor Leandro Quadros, mais uma vez aí preparado? Estamos aí, meu amigo, para estudarmos a Bíblia com os nossos telespectadores e ouvintes. Um abraço ao amigo Tito, um abraço aos nossos ouvintes e telespectadores. Obrigado pelas perguntas que vocês nos têm enviado. Ok, professor. Olha, muita gente participando com a gente, muita gente mandando suas perguntas. Essa é a pergunta que nós abrimos hoje, é mais uma pergunta dos nossos internautas que estão participando através do Facebook. Então, essa pergunta veio da Angola, essa análise que nós abrimos o programa aqui veio da Angola. O Mayato Mendes, ele fez esse questionamento e ele quer saber o seguinte, baseando-se nesses dois textos, como entender se realmente o Lago de Fogo já existia antes do pecado de Adão e Eva? O porquê disso? Professor Leandro Quadros, essa primeira pergunta acho que nunca tinha chegado aqui no Na Mira da Verdade. Por isso, nós fizemos questão de abrir o programa. O que essa análise nos mostra, professor? Essa análise pode nos mostrar com relação ao Lago de Fogo?
Olha, uma pergunta realmente, Tito, interessante e nova, não é? Porque Apocalipse 17:8, um dos textos que você leu, Tito, dá a entender que Deus já havia criado o lago de fogo antes mesmo do nosso mundo, como se Deus já tivesse criado um lugar para atormentar ou para destruir aqueles que não o aceitassem como Salvador. Na verdade, não é bem assim. Por quê? Quando nós lemos Mateus capítulo 25, verso 41, nós percebemos em que sentido o lago de fogo existia antes. Aqui diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, falando dos perdidos, não é? No dia do juízo final: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, o lago de fogo existia antes da fundação do mundo na ideia de Deus, porque o mesmo foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Deus planejou antes da fundação do mundo a forma de punir Satanás, porque lá no céu, antes da criação do nosso mundo, Satanás já havia começado uma rebelião. Então, o juízo de Satanás já estava feito. Agora, a execução, a criação deste lago de fogo, de acordo com o próprio Apocalipse, ocorrerá depois do milênio. Então é importante que, para você entender Apocalipse 17:8, irmão, você lê Apocalipse 20. Por exemplo, aqui nos versos 1 e 2, depois que Cristo volta, a volta de Cristo é mencionada no capítulo 19 de Apocalipse. Aí no verso 20, depois da volta de Cristo é descrito o milênio. E aí fala assim nos versos 1 e 2, vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Aqui fala de uma prisão simbólica, obviamente, de Satanás, e que ele vai ficar no planeta desolado por 1000 anos. Só depois desse período chamado 1000 anos é que a Bíblia menciona o lago de fogo sendo aceso. Veja, agora ele não está só nos planos de Deus, agora ele é aceso. E aí o que diz aqui em Apocalipse 20, dos versos 8 em diante? Verso 7, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. E aí descreve no verso 9 eles marchando para tomar a cidade santa que descerá dos céus. E no verso 10 fala assim, o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então o que acontece? Quando Cristo volta, a terra se transforma em fogo, diz 2 Pedro 3, 10 a 13. Deus vai punir o pecado, vai purificar o planeta. Depois de 1000 anos, este lago de fogo, diríamos assim, é aceso definitivamente, que é aí para a punição de Satanás e dos ímpios. Então perceba, ele vai ser realmente aceso depois do milênio. Agora, nos planos de Deus, quando o veredito foi dado para Satanás, é óbvio, foi antes da fundação do mundo. Tá? Então, é importante que você pegue Apocalipse 17:8, analise-o com Apocalipse 20 e com aquele texto de Mateus 25:41 também, que eu li a princípio. Mas nessa mesma análise, professor, é que todo mundo consegue deduzir. Como o inferno, então, já havia desde a fundação do mundo, então é sabido ou se imagina que os demônios, os anjos caídos, vivem nesse lugar. E quando se fala do tormento eterno, é mais uma forma de afirmar, já que o inferno foi planejado por Deus por toda a época do planeta Terra, então realmente existe inferno. Podemos deduzir assim também ou não? Não podemos pelo seguinte. Primeiramente, nós já comentamos em alguns programas e vamos comentar novamente, porque isso é importante. A Bíblia não ensina, amigo telespectador e ouvinte, a existência de um lago de fogo para atormentar os ímpios. A Bíblia ensina, sim, que Deus um dia castigará num lago de fogo, cada um proporcionalmente às suas obras e rejeição ao Evangelho, mas um dia isso terá fim. Deus não é um psicopata que precisa atormentar pecadores para todo sempre para satisfazer a sua justiça.
Agora, o que acontece? Que Satanás e seus anjos não se encontram agora sendo punidos, o texto bíblico não deixa dúvidas a respeito. Então, eu vou ler aqui um texto para você, amigo telespectador e ouvinte, que se encontra em Mateus capítulo 8, verso 29. Quando Cristo encontra dois endemoniados e Cristo expulsa o demônio, esses demônios, antes os demônios dialogam com Cristo. E os demônios demonstram conhecer muito bem o tempo em que eles serão jogados no lago de fogo. Olha o que diz aqui, ó. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Muito boa essa análise, professor. Percebeu, amigo Tito? Né? Então, o próprio demônio sabe que o castigo dele é depois. Então, hoje, ele não se encontra no inferno, como ensinam muitos cristãos equivocadamente. Os cristãos precisam entender, Tito, que o lago será aceso depois do milênio para castigo. E ele não existe hoje, né? Então, esse texto é interessante a gente considerar. Agora, nesse mesmo assunto, você sabe que há uns 2 programas atrás foi mencionado que dá-nos a entender também que existem 2 lagos, um antes do milênio, professor. Isso mesmo. Você lembra? Como assim? Então vai ter esse lago e depois vai ser aceso? Como é que é isso? Vai ser o seguinte, Tito, o que vai acontecer... Só para a gente relembrar, só para o nosso telespectador relembrar, por que existe essa possibilidade de haver 2 momentos do lago? Um antes do milênio, ou seja, por ocasião da volta de Jesus, e depois do milênio. É bom você trazer isso à tona de novo. Eu vou ler 2 Pedro 3, a partir do verso 10, que fala assim, ó. O dia do Senhor, porém, o dia do Senhor aqui é a volta de Cristo, né? Certo. Virá como ladrão, ou seja, de surpresa. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada, será queimada. Então, Cristo volta com o resplendor da sua glória. Este planeta pecaminoso entra em contato com a glória de Cristo e ele faz o quê? Entra em combustão. Neste momento, esse planeta é queimado e, obviamente, os que estarão vivos, os que não aceitaram o plano de salvação, serão queimados juntos. Passa-se o milênio, Deus vai reacender, diríamos assim, este lago de fogo, que é para o castigo de Satanás, definitivamente com os ímpios. Então, diríamos que há 2 lagos de fogo separados pelos 1000 anos. Um que vai ser aceso, obviamente, quando Cristo voltar. Ou seja, quando o planeta Terra acabar em fogo. Exatamente. Não que vai ser um lago de fogo, mas é pelo fato de ter acabado essa Terra nesse momento da volta de Jesus, vai ser terminado em fogo, é isso? É isso mesmo. Ok. E aí, depois dos 1000 anos, Deus vai castigar e punir os ímpios. E aí a promessa bíblica é o seguinte: a terra será destruída pelo resplendor da volta de Cristo. Mas o propósito, na verdade, é que esse fogo purificador de Deus purifique esse planeta, né? Não só do pecado, como de bactérias, vírus e tudo mais. E aí, depois disso, olha o que Deus vai fazer, diz aqui o verso 13, ó. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então, esse fogo que Deus mandará sobre o planeta será purificador e preparará o planeta para Deus reconstruí-lo à sua perfeição original quando saiu das mãos do Criador, lá na época do Jardim do Éden. E diz que além daquela beleza original, o nosso planeta será cheio de justiça. Então Deus tem um grande plano, um grande propósito para esse nosso mundo aqui. Agora, professor, me permita fazer um comentário interessante. O nosso telespectador que está vendo aí, nós temos muitas pessoas que muitas vezes são céticos e quando a gente fala isso, simplesmente falar, o que vocês estão falando aí são loucos. E a gente sabe também que cientistas dizem que não há possibilidade sequer do planeta ser destruído pelo fogo. Não há possibilidade. Cientistas afirmam isso. Porém, a gente sabe, biblicamente, pela fé, quando a gente vê o relato bíblico, que também os intelectuais, os seres inteligentes, muito mais inteligentes do que nós hoje, antediluviano, também afirmavam que o planeta não seria destruído por água. E assim aconteceu com o dilúvio. Então,
Quem sabe os nossos telespectadores aí tá achando que o que nós estamos falando aqui é a maior história da carochinha? Creia com os olhos da fé que isso vai acontecer, não é, professor? Exato, e isso está na Bíblia. A pessoa pode ler, por exemplo, 2 Pedro 3, 5 até o 13 e vai perceber exatamente essa linha argumentativa do apóstolo Pedro. Olha, assim como as pessoas duvidavam que Deus destruiria o mundo com água, nos últimos dias duvidarão que ele destruirá com fogo. Agora, os cientistas precisam saber que Deus é o dono das leis da física e ele as utiliza da forma como ele quer. E ele tem leis da física que nós nem ainda descobrimos como humanidade. É verdade, professor. Muito bem, o nosso programa está apenas começando. Para você participar dele, você pode mandar as suas dúvidas, os seus questionamentos através do SMS. O número é 12 98151 0101. 12 98151 0101. Você manda e eu recebo aqui na hora. Ou então, pelas redes sociais. Você que está aí com seu smartphone, seu tablet, seu laptop nos braços ou no colo, você pode mandar através das redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e ainda no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e nós vamos responder baseando-se na palavra de Deus. Essa aqui chegou pelo nosso SMS, quem mandou foi o Marcelo e ele gostaria de saber o seguinte, professor. O Herodes, que em Mateus 1 diz que Jesus é João Batista, é o filho do Herodes que queria matar Jesus quando criança? Dá pra gente ter essa análise aí, dá pra gente saber, ter essa resposta aí na Bíblia? Dá sim, historicamente, Tito, o que acontece? O nome Herodes, na verdade Herodes era um título aplicado, né, ao imperador ali romano. Então, Herodes era aplicado tanto a uma pessoa, a várias pessoas na Bíblia, né? Então, realmente, nos dias de João Batista, assim, era o filho do primeiro Herodes, chamado Antipas, né? Herodes era só um título para definir quem era o governante, não era um nome necessariamente. Muito bem, professor, muito bem. Bom, essa aqui chegou agora pelo nosso blog, quem mandou foi o Júnior Gomes, ele é de Uberlândia. Um abraço a Uberlândia, que tem canal aberto, canal 14 em Uberlândia. Você que está nos assistindo aí, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade, viu? A pergunta do Júnior é o seguinte: me explica uma coisa, o nosso sábado do 7º dia bate com o calendário judaico? Porque estão falando que os adventistas estão guardando um sábado falsificado, pagão, que o verdadeiro sábado foi mudado. Porque falam que no calendário judaico estamos no ano 5.757. Isto é verdade? Professor Leandro Quadros, essa questão do dia do sábado, sempre há controvérsia, sempre há argumentações querendo fazer com que ele seja mudado. Seja com o sol que parou lá no Velho Testamento, seja por se tratar do calendário judaico. Afinal de contas, professor, o que é isso aí? Na verdade, não tem fundamento esse tipo de questionamento pelo seguinte: o calendário judaico difere do nosso em número de dias, em número de anos, mas os dias da semana são os mesmos. Então, isso aí é um tipo de argumentação de gente que quer desculpa para errar e não quer se arrepender do seu erro, né? O que se sabe é que uma mudança mais significativa que houve no calendário ocorreu em 1582, né? E quando o Papa Gregório, através dos estudos de alguns eruditos que ele contratou, percebeu que havia aí um erro de uns 10 dias ali no calendário, por ali. Então, o que aconteceu? O dia 4 de outubro, dia 4 de outubro de 1582, na quinta-feira, ele deveria ser sucedido pelo dia 5, na sexta. Ele colocou de 4, colocou 15. Alterou a parte numérica, mas os dias da semana são os mesmos. O dia seguinte continuou sendo sexta, depois sábado, depois domingo. Então, tenha certeza, meu amigo, é conversa furada utilizar a questão do calendário para dizer que o sábado se perdeu no tempo. Um absurdo, né? Deus dar um mandamento que é um memorial do seu poder criador, e aí Deus ser incompetente para preservar o sábado no tempo. Olha, o camarada tem que ter muita fé para acreditar numa coisa dessas, né? E você sabe que existem palestrantes aí na internet
a rodo pregando isso, viu, professor? Tudo Querendo dizer falando... que o sábado pode ser qualquer outro dia. Tem semana que cai na quinta-feira, tem semana que cai na sexta, no sábado. Infelizmente, eles estão falando uma baita de uma mentira. Muito bem, professor. Ok. Se você quer participar do programa, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS, o número é 12 981510101, ou então pelo Facebook, como essa pergunta que chegou agora, facebook.com/namiradaverdade.nt. Olha só, essa pergunta veio aqui do Francisco Eugênio e ele diz o seguinte: a dúvida é sobre os anjos caídos. Esses anjos caídos não poderiam ser nós mesmos? E estaríamos buscando a salvação para que retornássemos aos céus através do arrependimento? Agradeço a atenção de sempre. Os assisto pelo canal do YouTube. Olha aí, professor, o Francisco tem uma dúvida. Você sabe que na internet sempre tem essas conjecturas aí. E pode ser que está rolando aí de que existe uma teoria de que os próprios seres humanos seriam a terça parte dos anjos caídos. Há alguma fundamentação nisso? Não, não há pelo seguinte, veja bem, querido telespectador, aqui em Jó capítulo 38, né, Deus está aqui tendo um diálogo com Jó, e nesse diálogo Deus faz algumas perguntas para conscientizar Jó de que ele não deveria querer saber mais do que Deus. No verso 4, Deus pergunta o seguinte: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? E aí, no verso 7, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Deus pergunta para Jó o seguinte: onde você estava quando eu lancei os fundamentos do planeta e quando os anjos cantavam de alegria por verem eu criar o planeta? Deus está desafiando ele: olha, como que você vai argumentar comigo, Jó, se você nem existia? Então Deus está claramente aqui diferenciando os seres humanos de anjos, não tem relação alguma. Um outro texto importante para nós analisarmos é Hebreus capítulo 1, verso 14. Falando dos anjos, olha como Deus distingue anjos de seres humanos. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, os anjos são espíritos que trabalham a favor dos que vão herdar a salvação. Aqui não fala que são os próprios anjos herdando a salvação. Fala de anjos trabalhando por seres humanos que herdarão a salvação. Então nós não devemos realmente aceitar esse tipo de conjectura que se encontra na internet porque não possui qualquer embasamento bíblico. Muito bem, professor. Próxima pergunta pelo Facebook. O SMS não para de tremer aqui, as perguntas não param de chegar. Já já você vai estar na mira. A pergunta do Jonathan Moreira é o seguinte: quais os conselhos bíblicos para pessoas que vivem com doenças? Deus cura a quem Ele quer? Se sim, por que mesmo sendo fiel, muitos adoecem? Como podemos ser felizes mesmo estando doentes? A gente sabe que nesse mundo que a gente vive, a doença está simplesmente pegando boa parte dos seres humanos. Muitos vivem doentes, professor. O câncer é uma doença que tem judiado o ser humano, a AIDS, enfim, várias e várias doenças. Como viver nessa situação de um doente, de um dependente de Deus, enfim, de um sofredor? O que a Bíblia nos dá? É importante primeiro termos em mente que em Romanos 6,23 mostra que o salário do pecado é a morte, é a doença. Então, a partir do momento em que nós, seres humanos, nossos primeiros pais, Adão e Eva, se afastaram de Deus, se rebelaram contra Ele, eles se afastaram da fonte de vida e da fonte de toda a saúde. Então, Romanos 6,23 fala assim: pois o salário do pecado é a morte. Então, a degeneração, a doença, a morte são resultados do pecado. E Deus não prometeu que os seus filhos estariam livres totalmente disso. Por exemplo, Jesus até disse em João, capítulo 16,
verso 33, o seguinte: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, Cristo não prometeu que a vida seria um mar de rosas, porque nós vivemos num mundo cheio de pecado. Agora, o que Deus promete é o seguinte: se nós seguirmos as suas orientações, inclusive no aspecto da saúde, Deus vai preservar a nossa saúde. Não estaremos livres de doenças porque estamos no mundo pecaminoso. Agora, a quantidade de doenças na nossa vida será obviamente bem menor e nós teremos mais longevidade. Então isso é importante termos em mente. Em Êxodo 15, verso 26, é dito o seguinte: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Deus fala o seguinte: filho, faça a sua parte em cuidar da sua saúde e eu vou fazer a minha parte em abençoar os seus cuidados. Então, muitos cristãos têm que ter isso em mente. Acham que podem viver num estilo de vida totalmente errado e mesmo assim reclamar de Deus a cura. Não é bem assim que a coisa funciona. Deus cura sim de forma milagrosa. E Deus se utiliza também de recursos científicos para nos curar. Agora, se o camarada não quer abandonar o seu estilo de vida que está lhe trazendo doenças, não vai adiantar. Tanto que em João 5,14, quando Cristo cura um paralítico que havia ficado paralítico por causa de um estilo de vida errado, Cristo falou em João 5,14 o seguinte, vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Então nós temos que entender que Deus quer curar sim. Agora, há uma parte nossa a fazermos, que é pelo menos obedecermos às leis de saúde que o Criador tem nos ensinado. Ok, professor, eu aproveito e ofereço a você essa revista aqui como presente. Essa revista é um curso bíblico com 16 lições, muito interessante, falando sobre o tempo do fim, o tempo em que vivemos. Para você ter essa revista aí na sua casa, você pode agora entrar lá no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Entre lá agora, não perca tempo não, vá agora mesmo para você não esquecer. Você entrando lá, você vai ver a imagem dessa revista. Ao você clicar na imagem da revista, você vai ser direcionado para um lugar onde você vai preencher os seus dados postais para que ela chegue aí na sua casa sem você pagar nada. Portanto, peça agora mesmo, é um presente nosso para você. Mas olha, lá também tem um espaço para você fazer a pergunta. Não peça lá a revista não, senão eu não consigo atender você. Peça lá onde eu te falei. Clique na imagem da revista e você vai ser direcionado para um lugar específico para você pedir o curso bíblico, tá bom? Peça agora mesmo, é um presente nosso para você. Não sai daí não, aproveite o intervalo, acesse o nosso blog e peça o seu curso bíblico. A gente volta já já. Já estamos no ar, são agora 9 horas e 34 minutos, estamos ao vivo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. E você pode participar dele mandando suas perguntas para a gente. Para você participar, você tem várias formas. Por SMS, você que tem seu smartphone, você que está sempre aí mandando mensagens, você pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta para a gente através do número 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. Ou então pela internet, pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e ainda no nosso blog, que eu convido você a conhecer, novotempo.com/na mira da verdade. Ali, além de você poder participar mandando suas perguntas, apresentando ali do lado direito que o programa está no ar e você faz a sua pergunta e eu recebo na hora aqui, você ainda pode pedir curso bíblico, ver todos os nossos programas anteriores. Você também pode usar como um centro de pesquisa, porque o professor Leandro Quadros coloca ali muitos assuntos interessantes, coisas mais antigas, mas que já fizeram muita notícia e que estão lá para você aprender mais sobre a palavra de Deus e muitas outras coisas. Acesse lá novotempo.com/na mira da verdade e você vai perceber que ali você vai poder aprender ainda mais, tá? Eu queria
antes de começar, de passar a próxima pergunta, mandar um abraço especial para o Instituto Lopes e Lopes aqui de Jacareí. O pessoal todo está ligadinho no programa Na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho de vocês. Em especial a tia Stephanie, que está fazendo aniversário amanhã. Um abraço a você e todos os funcionários e alunos da Escola Lopes e Lopes, Instituto Lopes e Lopes aqui de Jacareí, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Professor, a próxima pergunta chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o Elias, de Divinópolis, Minas Gerais, e ele pergunta o seguinte: de acordo com 1 Timóteo 6,16, somente Deus possui a imortalidade. Sabemos que Satanás atua desde a criação do mundo e que agiria ainda mais no final dos tempos. Os anjos maus possuem também, ou mesmo anjos, possuem também um tipo de imortalidade? Professor, existe cabimento nisso? Sabemos que Deus é imortal. Agora, seres criados, anjos e até mesmo os demônios, já que eles vivem por toda a nossa existência aí, eles têm algum tipo de imortalidade ou ainda assim algum demônio pode ser morto? Poderá ser morto por Deus pelo seguinte... Não, poderá, mesmo nos nossos dias, pode acontecer isso? Essa luta que a gente não consegue ver? Não, na verdade, a destruição dos demônios será depois do lago de fogo, né? É o que a Bíblia ensina. Agora, é importante lermos aqui Romanos 16:20, ó. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. O que o texto está dizendo? Que um dia Satanás e, obviamente, os anjos que o seguiram na rebelião deixarão de existir. O termo esmagar quer dizer destruição total. Então, o que acontece? A imortalidade dos anjos é condicional, assim como era a imortalidade de Adão. O que é uma imortalidade condicional? Há uma condição para permanecer esta imortalidade: estar ligado à fonte da imortalidade, que é quem? Deus. 1 Timóteo 6,16 fala que Deus é o único ser que possui a imortalidade inerente em si. Ele é, por natureza, imortal. Agora, as criaturas de Deus são imortais condicionalmente. Agora, a partir do momento que a criatura não cumpre com a sua condição de se manter ligado em um relacionamento de amor à sua fonte de vida eterna, esta criatura deixa de ser imortal. É por isso que um dia até mesmo os anjos maus que seguiram a Satanás serão esmagados juntamente com ele. Mas hoje, todo 1/3 dos anjos caídos ainda sobrevivem. Ainda sobrevive porque a Bíblia é clara em dizer que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, em Mateus 41. Então, como esse lago de fogo não está aceso ainda, eles estão vivos ainda. Ok, professor. Muito bem. Essa pergunta chegou por SMS. Quem mandou foi o Paulo Henrique. Ele é de Igarapé do Meio, lá no Maranhão, e ele pergunta o seguinte: queria saber se é pecado doar órgãos e sangue, já que alguns dizem que é e outros dizem que não é. O que a Bíblia diz sobre isso, professor? A doação de órgãos ou de sangue, há alguma condenação? Nossos amigos e irmãos, testemunhas de Jeová, costumam dizer que a Bíblia proíbe a transfusão de sangue, por causa que em Levítico 17, Deus proíbe o ingerir sangue. Porém, nossos irmãos, neste ponto, estão equivocados pelo seguinte: quando o Levítico 17 foi escrito, não existia transfusão de sangue como recurso científico. E o princípio por trás de Levítico 17 não tem nada a ver com transfusão, mas com o ingerir. Deus proibiu em Levítico 17 o ingerir sangue de animais, ainda o contexto é bem claro, por 2 motivos. Primeiro, porque o sangue derramado do animalzinho, que era sacrificado no lugar do pecador, representava o sangue derramado de Jesus Cristo. Então, o sangue fazia remissão, ou seja, tirava simbolicamente o pecado do pecador. Então, esse sangue não deveria ser usado na alimentação. Além disso, Deus proibia que ele usasse o sangue para não se contaminarem com doenças de animais, obviamente. Agora, isso nada tem a ver com a transfusão e nem com a doação de órgãos, porque, amigo telespectador e ouvinte, 1 João 3,16 apresenta um texto espetacular e que é um convite para o nosso irmão
testemunha de Jeová analisar essa sua doutrina à luz da Bíblia. Por quê? O que diz 1 João 3,16? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ou seja, se nós devemos dar a vida por nossos irmãos, se necessário for, imagine doar um sangue. Você entendeu? Então, por este princípio, realmente não há como negar que mesmo a Bíblia não mencionando transfusão de sangue, porque é um recurso científico mais atual, a Bíblia contém um princípio de que se Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelas outras pessoas. Então, biblicamente é totalmente lícito, sim, fazer doação, transfusão de sangue e a pessoa doar órgãos. Agora aqui no Na Mira da Verdade você fica com o momento da mentira. Eu me deparei nessa semana com uma afirmação, afirmação de vários críticos, dizendo o seguinte, que Ellen White, a cofundadora da Igreja Adventista, a qual pertence à Rede Novo Tempo, esses críticos disseram que se uma pessoa não crer no dom profético dado a Ellen White, esta pessoa está perdida. Eu quero garantir a você, meu amigo e minha amiga, que isto é uma enorme de uma mentira. E por quê? Nós temos que permitir que a própria autora fale a respeito do assunto. O problema é que muitos críticos, ou eles pegam um pensamento isolado de Ellen White, ou eles vão a fontes secundárias ao invés de ir na fonte primária. Então isso revela muitas vezes a ignorância da pessoa. E a pessoa precisa crescer, melhorar nesse aspecto. O que a própria Ellen White diz sobre esse assunto no seu livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 328 e também 329. Ela diz o seguinte, vou ler alguns parágrafos. Havia alguns que eram filhos de Deus, mas duvidavam das visões que ela recebia, Essas pessoas não devem ser separadas dos benefícios e privilégios de membros da igreja. Se no demais a sua vida cristã se prova correta e tenham um bom caráter cristão. Outros são como o duvidoso Tomé, não podem crer nos testemunhos publicados nem convencer-se deles pelo testemunho de outros, precisando ver e tirar a prova por si mesmos. Estes não devem, por isso, ser postos de lado, cumprindo tratá-los com paciência e amor fraternal, até que tomem posição e tenham opinião definida contra ou a favor deles. E aí você pode ler no restante outros pensamentos que ela dá sobre o assunto. Então, eu gostaria de dizer para você, tenha cuidado com esses indivíduos que ficam aí criticando a Ellen White, muitos deles não sabem o que estão dizendo, Criticam a Ellen White por terem lido, por exemplo, algum artigo de algum apóstata, de algum descontente com a vida e não vão ler diretamente nos livros dela. Então, tenha cuidado com essas mentiras aí para você não correr o risco de dizer falso testemunho contra o próximo, assim como esses críticos têm feito, infelizmente. Ok, professor, muito bem. Próxima pergunta chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi a Maria, ela é de Manaus e ela pergunta o seguinte. A dúvida dela tem um contexto. Conheço uma pessoa que nasceu na igreja, saiu e viveu longe dos caminhos de Deus. Há um ano atrás, se rebatizou, mas atualmente se afastou de Deus e, vez por outra, escolhe errado e está em uma situação pior que a primeira vez que se afastou de Deus. A minha dúvida, Deus pode intervir na vida de uma pessoa assim? Se houver outras pessoas intercedendo por ela? Até onde vai o livre-arbítrio do ser humano e até onde pode ir a misericórdia de Deus? Professor, não é só o caso dessa pessoa, mas existem muitas pessoas que andam com Jesus, mas volta e meia tropeça, se afasta, vai por outros caminhos, bate com a cabeça, se arrepende, volta de novo e assim por diante, 1, 2, 3 vezes. Como é que essa pessoa, como é que Deus vê esse tipo de atitude? Até onde vai a misericórdia de Deus?
Até onde o livre-arbítrio está presente numa situação dessa? Ou será que uma pessoa que está nessa situação já chegou ao ponto de pecar contra o Espírito Santo? O primeiro texto que eu vou ler é Jeremias 31, verso 3, onde Deus fala, não é, o seguinte, para o povo de Israel, e que havia pecado bastante. Ok. Eu a amei, com amor eterno, com amor leal a atraí. O amor de Deus, a misericórdia de Deus são eternos, assim como é eterno o próprio Deus. Deus nunca deixa de amar o pecador. Agora, o que pode acontecer é de o pecador cair no problema mencionado em Hebreus 3, 13 a 15. Endurecer tanto o coração e não ter mais volta, por culpa do próprio pecador. Um outro detalhe, a nossa oração intercessória em favor de uma pessoa, ela tem muita importância para Deus, porque em Tiago 5,16, lá é dito que muito pode... Opa! Caiu o microfone. Caiu o microfone, só um mas pouquinho, é programa ao vivo. Acho que caiu o microfone do professor Leandro Não tem Quadros ali no problema, escritório estamos dele. aqui. Vamos fazer o seguinte, enquanto ele vai colocando o microfone lá que caiu, eu quero mais uma vez oferecer para você a revista Verdades para o Tempo do Fim. Isso aqui é um curso bíblico, gente, muito interessante. Nós temos aqui 16 lições que dizem ou apresentam assuntos relacionados ao tempo que nós vivemos. Por exemplo, há um passo da liberdade, um assunto interessantíssimo, a essência do cristianismo, o milagre de um novo nascimento, por que tantas religiões e todo olho verá? O que é isso? Nós veremos realmente Jesus voltando? Todos os seres humanos poderão ver Jesus voltando? Enfim, são temas interessantes que você pode estudar e aprender a palavra de Deus aqui com essa revista Verdades para o Tempo do Fim. Basta acessar o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade, tá bom? Será que o professor já acabou lá? Vamos lá. Tá pronto aí, professor? Acabamos, amigo. O pessoal aqui no estúdio rindo, né? Mas isso é bom, dá uma animada no programa. Né? É, muito bem. Vamos lá, meus amigos. Então, eu estava dizendo o seguinte, a misericórdia de Deus pelo pecador é infinita, né? Pode acontecer, obviamente, do pecador endurecer o seu coração. Agora, eu estava falando que, de acordo com Tiago 5,16, a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. O que acontece? O Espírito Santo, obviamente, vai atuar no coração da pessoa. Agora, o que diz Apocalipse 3,20? Jesus fala assim, para o pecador, para todos nós. Eis que estou à porta e bato. Ou seja, na porta do nosso coração, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, ou seja, entrarei na sua vida, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, as nossas orações intercessórias contribuem para Deus, bater na porta do coração. Agora, Deus não vai arrombar, não. Tá? Então, isso é um detalhe importante. Segundo ponto, este irmão que se afasta muito dos caminhos de Deus de forma constante, na minha opinião, ele não tem apenas um problema espiritual. É uma pessoa muito instável emocionalmente. E se você fizer uma análise da vida dele, essa pessoa não é instável só na vida espiritual. Provavelmente é instável nos relacionamentos, instável na vida financeira, entendeu? Instável na sua vida social. Então, essa pessoa, ela tem um problema e ela precisa de uma ajuda psicoterápica. Enquanto, o problema é que muitos cristãos não entendem uma coisa. Eles ficam muitas vezes batendo a cabeça contra a parede e não precisava fazer assim. Se a pessoa tem um problema de instabilidade emocional, o que ela tem que fazer? Não é só procurar uma igreja. O ser humano não é só um ser espiritual, o ser humano é um ser psicofísico, psicossocial. Então, se a pessoa tem esse problema, vocês como irmãos na fé, têm que orientar essa pessoa a buscar uma psicoterapia, para essa pessoa encontrar-se no mundo. Só orar por ele também não vai adiantar muita coisa. Então, ajudem-no. Ajude essa pessoa a buscar um bom profissional para que ela se reencontre na vida e encontre a estabilidade emocional nos seus relacionamentos e em todos os aspectos da vida. Muito bem, professor. Próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Wilton Freitas. Ele diz o seguinte: boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz esteja com vocês. Gostaria de saber, Hebreus 7,
versos de 5 a 12, esses textos falam do dízimo ou da lei cerimonial? Fala do cancelamento dos dois? E por que Jesus falou que a lei e os profetas durariam até João, de acordo com Lucas 16:16? Essa lei engloba também a lei moral? Estou estudando com a Igreja Adventista. Passei 7 anos em outra denominação e no programa descobri sobre o dom de línguas, sobre o batismo com o Espírito Santo verdadeiro. Obrigado por terem sido instrumentos de Deus na minha vida. Olha só, obrigado pelo seu testemunho aí, Wilton. E a pergunta dele, professor, é a seguinte: esse texto aí, quando a gente lê lá em Hebreus 7, de 5 a 12, vem falando inclusive do sacerdócio de Melquisedeque, né? O que está falando ali? Está falando dos dízimos, está falando da lei, ambos foram abolidos no Novo Testamento, como é que é? Primeiramente, obrigado esse nosso querido irmão por nos contar esse testemunho bonito, né, da atuação de Deus na sua vida por meio do programa. Veja bem, meu irmão, Hebreus capítulo 7 está falando aqui da superioridade, assim como todo o livro de Hebreus fala da superioridade do sumo sacerdócio de Cristo. E no capítulo 7 o objetivo é mostrar que se no Antigo Testamento mudava-se de sacerdote, hoje Cristo é o nosso único sumo sacerdote. Como ele é eterno, ele não tem substitutos. Como ele é o único Salvador, ele não tem substitutos. E quando fala no verso 12 de mudança de lei, é a lei do sacerdócio. Já que o antigo sacerdócio não existe mais, agora é o novo sacerdócio de Jesus Cristo. Esse é o assunto. Quando o dízimo é mencionado, ele é mencionado simplesmente para dar força ao argumento. Já que Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão e Melquisedeque é um símbolo de Cristo, então Melquisedeque é mencionado aqui como recebendo os dízimos de Abraão. Por que Melquisedeque é um símbolo de Cristo? Melquisedeque, de acordo com Gênesis 14, ele tinha 2 funções. Diz o texto que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus tem essas 2 funções, né? Jesus, ele é rei dos reis e ele é o nosso sacerdote, aquele que intercede por nós na cruz, correto? Então, por isso que ele é um símbolo. Então, o objetivo de Hebreus não é abolir o princípio do dízimo, até porque Malaquias 3, 8 a 10 fala que o não dizimar é a mesma coisa que roubar a Deus. Então, sendo que isso é um princípio relacionado a roubo, isso nos mostra que o dizimar tem a ver com uma questão moral da lei de Deus. Outro aspecto, ali em Lucas 16, meu irmão, que diz a respeito à sua pergunta, Lucas 16 é um texto interessante e que tem sido mal interpretado e até a culpa maior é dos tradutores. Por quê? Nas nossas Bíblias dizem assim, a lei e os profetas duraram até João. Só que há um detalhe, em Lucas 16, a palavra duraram não se encontra no original. Há um espaço, a lei e os profetas até João. Os tradutores, com seus pressupostos errados, alguns deles, obviamente, colocaram o termo duraram. Só que os tradutores da Nova Versão Internacional fizeram o correto. Bom, já que não sabemos qual é o termo que está aqui, vamos ver um texto paralelo onde existe esse termo para sabermos o que Lucas quer dizer? Bom, Lucas 16, a lei e os profetas até João. Os tradutores da NVI foram a Mateus 11:13. E lá fala, a lei e os profetas profetizaram até João. E por isso os tradutores da NVI traduziram Lucas 16 da seguinte maneira, a lei e os profetas profetizaram até João. Ou seja, os escritos de Moisés e o restante do Antigo Testamento profetizaram sobre o Messias até João. A partir ali de João Batista, não apenas o Antigo Testamento falaria de Jesus, mas o próprio João Batista daria testemunho de Jesus. Então, este é o sentido correto do termo. Então, leia esse texto de Lucas 16 à luz de Mateus 11:13 e pegue a tradução da NVI, você vai perceber que, infelizmente,
Várias traduções, como Almeida, que eu gosto muito, mas nesse sentido, cometeram um baita bola fora, colocaram duraram, sendo que no original, paralelo com o texto de Mateus 11:13, o termo é profetizar. Ok, professor. Muito bem. Próxima pergunta chegou por SMS. Quem mandou, deixa eu ver se tem um nome aqui, é a Márcia. Ela é de Tuberá, Bahia. E assiste a Novo Tempo todos os dias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, Márcia. A pergunta dela é a seguinte. Boa noite, congrego na Igreja Assembleia de Deus. Não entendo por que as igrejas evangélicas não fazem a guarda do sábado e sim do domingo. Se mesmo servindo a Deus, não guardamos o sábado, estaríamos pecando contra Deus? Professor, os cristãos aí, sinceros, mas que porventura ainda não estejam guardando o sábado ou não guardam porque não querem de fato, esses estão pecando contra Deus, professor? Primeiramente, parabéns a essa minha irmã da Assembleia de Deus por sua sinceridade, minha irmã, e pela sua busca em conhecer a palavra de Deus. Existem em todas as igrejas cristãs e até não cristãs pessoas sinceras como você, a quem eu não tenho dúvidas que Deus continuará guiando no conhecimento da Bíblia. Vou ler para você, irmã. Primeiramente, antes de eu ler esse texto, é bom deixarmos assim claro para o telespectador e ouvinte o seguinte: a nossa salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus, e por meio da minha obediência à lei, eu não compro a salvação. Por quê? Por mais que eu me esforce, a minha obediência é imperfeita. Eu sou pecador, então a minha obediência não compra a minha salvação. A salvação é um presente que eu recebo por meio da fé em Jesus Cristo. Agora, não é porque eu recebo a salvação como um presente, não pelas minhas obras, que eu estou livre para viver do jeito que eu quero. Quando eu aceito a graça de Cristo, ela começa a tornar-me uma nova criatura, diz 2 Coríntios 5,17. E a partir dali, Deus ele vai escrevendo os seus princípios, diríamos assim, imprimindo os seus princípios de amor no nosso coração, como diz Hebreus 8,10. Sendo que o sábado faz parte do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos, entendemos que não observar o sábado é sim um pecado. Por quê? Porque 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, pecado é a transgressão da lei. Cada vez que nós transgredimos a lei, estamos o quê? Pecando contra Deus. Então, não guardar o sábado é sim um pecado. Roubar é pecado. Matar é pecado. Mentir é pecado. Adulterar é pecado. Adorar outros deuses é pecado. Então, tudo que não está em harmonia com a vontade de Deus é pecado. Agora, creia, minha irmã, que Deus ama a todos nós e todos nós somos pecadores. Não é porque um guarda o sábado e outro não guarda, porque um é mais santo do que o outro. Pelo contrário, o meu problema pode não ser a observância do sábado, mas eu tenho outros problemas com a lei de Deus, certo? Somos todos iguais. Agora, precisamos, ao aceitarmos a graça de Cristo, permitir que Ele vá imprimindo os seus princípios na nossa vida, inclusive da observância do sábado, que demonstra a nossa aceitação da soberania de Deus na nossa vida e não da soberania do homem. Ok, professor. Com essa nós terminamos mais um programa Na Mira da Verdade e a gente vai se encontrar com certeza segunda-feira que vem. Um abraço. Um abraço, amigo Tito. Deus abençoe a você, amigo telespectador e ouvinte. Não se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui no Beco, você já sabe, sempre os seus questionamentos vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.